bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre segurança digital. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre segurança digital, segurança da computação em nuvem ou segurança em nuvem. Há muita diferença de segurança da informação como um todo, proteção de dados, proteção da informação para nuvem. Nem tanto, vocês vão ver que o tema é relativamente novo. Novo, entre aspas, é claro, mas hoje a maioria das empresas ou das aplicações tem serviços em nuvem, tem alguma base de dados hospedada em nuvem, tem aplicação em nuvem, ou seja, tem informação na nuvem. Então vamos lá. Segurança da computação em nuvem. Então, segurança na nuvem aí, entendendo os pilares da segurança na nuvem e derrubando mitos. Há algum tempo, a segurança da informação não pode mais ser vista como opcional nas empresas. Ela deve ser vista como um requisito do negócio. Então, por muito tempo, a área de tecnologia das empresas ficava escondido naqueles cantinhos, num quartinho onde ninguém queria, porque era visto como despesa e não como parte do negócio, não como um investimento na segurança. De uns tempos para cá isso tem mudado e isso precisa mudar. Então, as empresas estão virando empresas tecnológicas hoje. Então, você não vê mais uma empresa que não tenha tecnologia embarcada nela. Fica praticamente impossível hoje sobreviver sem tecnologia. Então, quando falamos ali de segurança da informação na nuvem, há o mito de que a nuvem já vem pronta. E isso não é verdade. A gente tem os mecanismos de segurança já que a própria empresa, o próprio servidor de nuvem ele nos oferece. Então vamos lá, vamos falar o que é nuvem então, porque muita gente até tem piada com algumas coisas que algum ex-presidente andou falando, perguntando, nuvem, cadê nuvem, que nuvem é essa e tal. Então, a gente fala em nuvem, mas é um servidor como outro qualquer, porém de uma empresa que oferece esse tipo de serviço, como SaaS aí. E esse serviço não é on-premise, ou seja, não está embarcado ali dentro da nossa empresa, sob a nossa responsabilidade direta. Então tem um operador ou um terceiro que faz toda essa hospedagem, todo esse serviço de cuidado de armazenamento ou das nossas bases de dados, ou nossas aplicações, nossos serviços. Então, a nuvem nada mais é do que um serviço semelhante ao que a gente tinha nas nossas bases de dados dentro da nossa empresa, porém entregue para outro fora da nossa empresa cuidar, e essa empresa oferece esse tipo de serviço e vem embarcado alguns requisitos de segurança, alguns serviços de segurança da informação. Então, quando provisionamos um serviço na nuvem, que é esse serviço terceirizado de outras empresas que nos fornecem, aí como a Azure, a Oracle, então tem a Amazon, tem alguns serviços que eles oferecem que a gente chama de nuvem, mas não é que a gente joga isso para cima e isso fica agarrado na nuvem, como muitas pessoas se perguntam. Então, quando provisionamos um servidor na nuvem, por exemplo, precisamos também pensar em como manter esse ambiente seguro. Na verdade, é que a cloud computing, ou computação em nuvem, traz alguns caminhos mais rápidos, mais fáceis, mais modernos, ao disponibilizar algumas medidas de segurança da informação. Então a gente vai falar aqui sobre algumas delas. Então, tem alguns pilares que a gente precisa estar vendo aqui para proteger as nossas bases de dados que estão aí, entre aspas, na nuvem, e manter toda essa aplicação segura.
Então, os pilares da segurança em nuvem são educação do usuário. Então, como sempre gosto de falar e vivo dizendo aqui nos vídeos anteriores, nossa parte mais frágil aí é o usuário, que ele é ou desavisado ou não é bem treinado e ele clica em qualquer link que aparece, ele tenta acessar coisas particulares que chegam aí no e-mail dele, chega no WhatsApp dele. Então, esse usuário despreparado ou mal treinado, ele vai fazer um arraso, ou mal intencionado até. Então, por isso que ele está ali nessa base, justamente na base da pirâmide ali, justamente por isso, porque ele que é a nossa parte aí mais frágil desse sistema. Então, vamos aqui. A segunda parte da nossa pirâmide é o controle de acesso. Então, o controle de acesso é para quem? Justamente para esse usuário que, além de ser treinado, educado em questões de privacidade e segurança, precisa ser também controlado os seus acessos. Então não é a tudo que qualquer um pode ter acesso. Por que que alguém que trabalha na operação vai ter acesso a dados de segurança da informação, a dados do RH, dados do jurídico? Não, tem que ter essa segregação, essa separação e esse controle aí dos acessos. Então gerenciar os riscos aí como terceira base da pirâmide, e os riscos podem estar relacionados tanto às partes superiores aí da pirâmide quanto às partes de baixo. Então, tem que fazer o gerenciamento de risco do usuário, dos acessos, dos dados lá em cima da proteção, da conformidade. Então, o gerenciamento de riscos é um vídeo que eu fiz exatamente. Tem um mais antigo aí, maior, e ontem eu fiz um outro mais detalhado. Então, gerenciar o risco é conhecer, é saber como controlar esse risco, qual que você pode eliminar, qual que você pode mitigar, qual que você precisa entender como aceitável e precisa ter esse controle, precisa estar de olho, monitorando esse risco. Quanto à proteção de dados, então principalmente hoje que dados está muito visado por muita gente, então essa proteção precisa ser bem trabalhada, precisa ser imediata. Então, temos aí em cima a conformidade, que é o compliance. Então, isso precisa também ser visto. As empresas precisam estar em conformidade para minimizar os riscos aos dados. Minimizar o risco aí do acesso indevido, o risco do vazamento de dados, de transportar dados de maneira indevida, compartilhar de maneira indevida. Então, tudo isso tem que ser bem pensado e trabalhado. Então, vamos lá, falar um pouquinho desses pilares ali da pirâmide. Então, educação do usuário. A base dessa pirâmide da segurança é a educação do usuário. Como eu falei, o usuário é uma parte muito sensível, se não for treinada. De novo, pessoal, não vou ler tudo, tá? Só pra gente... Depois vocês param o vídeo e vão dando uma lidinha para melhorar aí para vocês. Mas, então, a base dessa pirâmide, como eu disse, segurança é a educação do usuário. Porque hoje, com o trabalho remoto, principalmente aí, ó, as fronteiras das empresas e das informações ficaram mais abertas. Então, esse controle precisa ser, esse treinamento, esse preparo do usuário precisa ser muito mais firme. Então, detalhar
o que ele pode, como ele pode, o que ele não pode, por que ele não pode, quando ele não pode e quando ele pode. Então, esse treinamento precisa ser feito não só uma vez, mas com uma periodicidade bem grande e conseguir que esse usuário seja multiplicador aí dentro do meio dele, que ele consiga se autoavaliar e conseguir ajudar a proteger as informações e não acessar e criar brechas ou vulnerabilidades. O controle de acesso, como eu disse, precisa ser muito rigoroso. Então, ao falar de controle de acesso, falamos sobre autenticação, gerenciamento de identidade, quem acessou o sistema, ou quem acessou o que, por que acessou, se ele precisa dessa autorização, o usuário pode acessar, onde acessar. Então, é justamente isso. Uma ferramenta extremamente eficiente para esse controle é o múltiplo fator de autenticação, que é o nosso MFA, que ajuda a proteger aí os dados. De que forma? Você tem que se autenticar em duas sessões, ou seja, ou na sua sessão e mandar na sua sessão do aplicativo, do sistema, ou da aplicação, ou da base, e ter um outro mecanismo para se autenticar, que é um celular, um e-mail, onde a informação vai para você se autenticar novamente. Então, esse é um múltiplo fator, o duplo fator de autenticação, ou seja, ter mais um mecanismo de autenticação, ou seja, de reconhecimento de quem pode acessar o que. Então, esse controle, mapeamento de perfis, como eu disse, é inaceitável operação acessando dados de RH, de folha de pagamento, jurídico acessando coisas da operação, ou vice-versa, ou do RH. Então, cada um na sua função, com as suas responsabilidades, com os seus acessos devidos. Claro que há exceções. Então, isso tem que ser trabalhado à parte. Mas quando se faz um mapeamento de perfil e o controle desse acesso, ele precisa ser bem rigoroso. O gerenciamento de riscos, como falamos aí, a nuvem não entrega tudo pronto. Então, a gestão na nuvem é compartilhada. Então, pessoal, a empresa que vai te fornecer essa nuvem, né, entre aspas, aí, esse serviço, ela tem as responsabilidades dela, tem a proteção que ela faz e te entrega, mas se do seu lado aí, do lado da empresa, não houver esse trabalho bem firme com usuários, com segregação de perfil, com a identificação dos possíveis riscos e gerenciar esses riscos, a empresa, o seu fornecedor, o seu operador sozinho não vai conseguir fazer nada, porque tudo que ele fizer de proteção relacionada ali a sistema ou ao seu mundo digital, você pode colocar isso tudo a perder. Então é nesse pilar que vemos isso com mais clareza. Então precisa, tá a imagem abaixo, mas a imagem ao lado aí, tá? Entender em que nível essa responsabilidade de segurança dos dados é compartilhada. Vai dar mais clareza sobre as ações necessárias para identificar, que ela tem outra imagem embaixo que nós vamos olhar. Mitigar aí os riscos, minimizar os impactos. Lembrando, o risco é o que pode ocorrer fora de uma operação normal. O impacto é aquilo, a abrangência da ocorrência desse risco. Se os impactos forem negativos ao negócio, aí esculacha o meio de campo todo. Então, o modelo de responsabilidade compartilhada, peguei essa imagem aí na internet, gestão de risco do cliente, gestão compartilhada de risco, gestão de risco do prestador, então tem as responsabilidades ali, ó, local, SaaS, PaaS, então responsabilidade, classificação de dados, endpoint de proteção, identidade de acesso, gestão, nível de controle de aplicativo, controles de rede, infraestrutura de host e segurança física. Então,
um outro pilar, que é a proteção aí de dados. Quando falamos aí em proteção de dados na nuvem, é necessário primeiro lembrar que as plataformas na nuvem já possuem infraestrutura robusta, com as mais novas tecnologias em hardware e software. Então, como eu disse, eles trazem toda essa robustez para a proteção de dados, mas se nós falharmos no treinamento dos usuários, na preparação dos usuários, no desenho ali dos perfis, na provisão ali de acesso, nas permissões, e não nos protegermos do nosso lado, de nada adianta o nosso terceiro ali, nosso parceiro, se cercar de todas essas parafernálias de segurança e nós deixarmos brechas enormes. Então, temos aí um desenho bem bacana aí, ó. Tenda seu cenário de dados, identifique dados importantes em seu ambiente híbrido. O que é ambiente híbrido? É parte dos seus dados estarem na nuvem ou em um terceiro, em outro local, e parte está on-premise, ou seja, está ali na sua empresa. Aplique ações de proteção flexíveis, incluindo criptografia, restrições de acesso e marcações visuais. Então, conhecer seus dados, proteger seus dados, prevenir a perda de dados, evite compartilhamento acidental, falei isso lá em cima, de informações confidenciais. Muitas vezes elas nem são acidentais, tá? A gente gera uma planilha cheia de dados pessoais, ou um PDF aí, manda por e-mail para alguém, porque você quer que alguém veja quem tirou nota melhor, quem se destacou na empresa, quem trabalhou mais, quem ganha mais, e isso é um perigo. Então, nem sempre isso é acidental. Então, gerenciar os seus dados. Retenha, exclua, armazene os dados e registros automaticamente de maneira compatível. Então o ciclo de vida é justamente isso aí: conhecer os seus dados, proteger os seus dados, prevenir perda de dados, gerenciar os seus dados. O compliance, em tempos de lei de proteção de dados aí, como a nossa querida LGPD e outras aí, né, como a GDPR, a RIPA e até outras que já tem no âmbito nacional aí, outras regulamentações que já protegem dados pessoais, mas não eram muito falados. Nossa Carta Magna aí, a nossa Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Marco Civil da Internet e outros diversos. Então, o compliance é um pilar que ganha ainda mais notoriedade e é possível gerenciar a conformidade de forma muito mais fácil na nuvem, com as recomendações personalizadas das plataformas e com modelos de padrões de compliance com nível internacional. Então, nós temos muitas ferramentas, mas se os processos não forem robustos, se não forem bem mapeados dentro das áreas, de nada serve a ferramenta. Ok? Esse era o videozinho que eu tinha para hoje. A gente fechar aí a semana. Espero que tenham gostado. Se precisarem de apoio aí em alguma das situações que nós colocamos, deixe aí comentário nos vídeos. Me mande e-mail, que eu deixo sempre na descrição dos vídeos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Nos acompanhe, que sempre tem um material bem bacana. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.